Bom, bom dia, turma. O pessoal, uma boa parte já me conheceu na semana passada. O meu nome é Vitor, eu sou o aluno de doutorado do professor Keller, e hoje eu vou falar com vocês, completar o que ele começou na semana passada e falar um pouco mais sobre esse tópico de toxicocinética e toxicodinâmica. Ai, peraí, deixa eu abrir a câmera. Ô Luiz, eu não vou abrir a câmera não, porque eu tô com muita coisa aberta no computador, senão vai travar tudo. Sei, sei. Você tá de pijama ainda, tá com aquela cara, aquela olheira, tô sabendo, sei. Não, pior que não. O problema é porque realmente, tipo, eu tentei mais cedo durante a aula de método e aí travou um monte de coisa aqui. Vou assim que vai um pouco mais rápido. Bom, dando sequência, hoje na aula eu trouxe para vocês o sumário, a gente vai abordar os temas de absorção, distribuição e armazenamento e biotransformação e eliminação dentro do tópico de toxicocinética. E no tópico de toxicodinâmica, a gente vai focar um pouco mais nos mecanismos de ação de toxicidade de algumas, assim, do geral dos agentes tóxicos. Antes de mais nada, antes da gente passar para alguma introdução, eu preciso que vocês tenham essa noção da fase clínica, dos efeitos que os agentes tóxicos podem causar no organismo. Eles podendo ser locais, sistêmicos, agudos ou crônicos e, em alguns casos, retardados. A definição está aí para vocês, mas o próprio nome deles é bem intuitivo, então a gente pode dar uma sequência um pouco mais rápida neles, qualquer coisa depois, umas dúvidas a gente pode explicar melhor para vocês. Bom, vamos começar então pela introdução. Esse slide o professor Keller já tinha dito na última aula, mas eu trouxe para a gente poder revisar e reforçar esses conceitos. Que o efeito tóxico ele é causado por um agente tóxico e ele tem esse efeito baseado nas suas características químicas e quando ele entra em contato com o organismo vivo, tem toda a questão das características fisiológicas e bioquímicas do organismo que isso interfere na toxicocinética e na toxicodinâmica do agente tóxico. E aí nós temos as fases da intoxicação. A gente tem que levar em consideração que tudo gira em torno do agente tóxico, do agente tóxico, que é um agente químico, e no local da ação. A gente pode ver que a toxicocinética dele se baseia basicamente na dose do agente administrado e tem todos esses outros tópicos que são relacionados a ela, como a dose externa, em quantidade enviada ao órgão-alvo, biodisponibilidade, depuração, meia-vida e um possível acúmulo. E a resposta tóxica desse agente químico no organismo, que é a toxicodinâmica, que aí a gente relaciona a dose interna do órgão, o que realmente chega ao órgão, a ativação ou a detoxificação desse agente químico e uma citoproteção ou homeostase do próprio organismo. E Ô, aí, Vitor, oi. estão pedindo para botar, se tem como botar no modo de apresentação. Acho que às vezes quando tá vendo pelo celular fica muito pequenininho. Então, o problema do modo de apresentação é que, como eu estou com duas telas, vai ficar menor ainda para vocês enxergarem. Entendi. Eu estou usando aqui para poder acompanhar a apresentação do outro lado. Mas se vocês quiserem, depois esse slide tá no Drive para vocês acompanharem melhor, tá? E aí, dando sequência, a toxicocinética são os estudos qualitativos e quantitativos do processo de absorção e distribuição dentro do organismo. E ainda leva em consideração a biotransformação e a excreção desse composto do organismo. Na veterinária, é importante vocês focarem nas diferenças, como está escrito aí, entre as espécies. Porque todos esses estudos eles são baseados na toxicologia humana. E aí, quando você faz alguma outra comparação com outros tipos de espécies, tem suas diferenças. Assim como, por exemplo, um gato tem uma diferença de um cachorro e os dois têm uma diferença óbvia de um ser humano. Então, é importante vocês saberem essas diferenças específicas de cada espécie para criar esses modelos comparativos entre as espécies para poder auxiliar no tratamento.
E aí, começando efetivamente sobre, a gente falando sobre toxicinética, a gente pode começar pela absorção. Nós temos aqui que, por exemplo, a pele e as mucosas, é uma barreira, a pele, por exemplo, é uma barreira íntegra e que ela impede muito a penetração de certas substâncias químicas. Porém, tem alguns xenobióticos que eles podem sofrer uma absorção cutânea que dependem de certos fatores da anatomia e das propriedades fisiológicas da pele. Esses fatores ligados mais assim ao organismo, eles podem ser tanto a superfície corpórea, digamos, se a gente parar para pensar, a pele tem a maior área de superfície de contato, então o fármaco, assim, por proporção, ele é absorvido mais rápido, em maior quantidade. Tem a questão do volume total de água corpórea também. A abrasão da pele, que pode, por exemplo, um machucado, uma fissura, pode facilitar essa penetração. O fluxo sanguíneo através da pele, se você tiver um machucado, uma lesão que gerou um hematoma, ou você está com algum fluxo maior naquela região, também pode afetar essa absorção, a pilosidade e queimaduras químicas também, que podem, ou queimaduras químicas ou térmicas, que do mesmo jeito como eu falei da abrasão, podem danificar a pele e facilitar essa entrada. Alguns xenobióticos, eles também podem causar, como está escrito, como está citado aí no slide, corrosão, sensibilização ou mutações no local. Isso também favorece a questão da abrasão da pele. E aí, no caso, você tem também, quando tem a penetração, você pode ter efeitos sistêmicos que vão ser decorrentes dessa absorção. E aí, os fatores que eu já havia citado, o coeficiente de partição do agente tóxico, vocês não lembram da farmacologia, o que é o coeficiente de partição? Ele é definido como as relações das concentrações da substância em um solvente orgânico e em água, dado que ambos os solventes são necessariamente immiscíveis. Então, isso leva em consideração a capacidade dele atravessar a barreira de fosfolipídios da pele. Se ele for mais apolar, ele vai penetrar com mais facilidade. E, para completar essa parte da absorção, a gente tem uma diferença, por exemplo, dos xenobióticos que podem causar um efeito local sem ocorrer absorção cutânea, como é o caso de ácidos e bases, e substâncias que podem causar um efeito nocivo local e sistêmico. Por quê? Porque, como eu disse, eles danificam a pele e penetram no organismo, como, por exemplo, o arsênio e o benzeno. E, a título de curiosidade, também tem substâncias que causam efeitos nocivos sem necessariamente causar um dano no local da absorção, como, por exemplo, os carbamatos. Isso vocês vão ver mais para frente na aula de praguicidas, e aí a gente trabalha mais para frente com isso nas próximas aulas. E aí, passando para a próxima via de absorção, nós temos a via respiratória, e ela, particularmente, você tem a absorção de partículas sólidas, que elas vão estar suspensas na atmosfera, ou partículas líquidas também suspensas, assim como gases e substâncias voláteis. Como eu tinha dito anteriormente, também tem uma grande influência do coeficiente de partição. Se tem um alto coeficiente de partição, o fator limitante é a circulação, que é para facilitar a distribuição por dentro do organismo. E se o agente tóxico tiver um baixo coeficiente de partição, o fator limitante é a respiração, porque vai depender do organismo ingerir aquela quantidade do agente tóxico pelo pulmão. E aí a gente tem a via de absorção, que é mais comum no caso da veterinária, que é a via oral ou gastrointestinal. Essa ingestão do tóxico, ele pode ser acidental
ou voluntária, e tem certos interferentes que podem causar podem alterar essa absorção, como, por exemplo, a relação do pH e do pKa, o pH do organismo e o pKa dos próprias substâncias tóxicas, como, por exemplo, se a gente parar para pensar num ácido fraco, o ácido fraco ele não vai ser ionizado dentro do estômago, então ele vai continuar na sua forma mais polar, quer dizer, mais apolar, e aí ele vai ser absorvido pela mucosa do estômago. Enquanto uma base fraca, um composto tóxico que se comporte como uma base fraca, ela não vai ser ionizada ela vai ser ionizada, desculpa, perdão, no estômago, e vai chegar no organismo, no intestino, na sua forma inteira. Então ela vai ser absorvida pelo intestino. E, claro, mais para frente eu vou citar de novo os mecanismos especiais de transporte, que podem ser tanto a fagocitose, a pinocitose e os transportes ativos e passivos. Mais para frente a gente volta nisso, mas também a gente tem que levar em consideração, na via oral, a questão da motilidade e do tempo de esvaziamento gástrico. O que a gente pode dizer sobre isso? Quanto mais rápido tiver o esvaziamento gástrico do organismo, do indivíduo, menos tempo o agente tóxico vai ter para circular dentro do organismo. Então, ele não vai ser absorvido com tanta facilidade. A mesma coisa a motilidade. Se a pessoa tiver com um movimento peristáltico elevado dentro do organismo, dentro do intestino, esse fármaco pode ser absorvido mais rápido. Vocês conseguiram entender essa questão do tempo de esvaziamento e da motilidade? E também tem uma outra consideração a ser feita, que também tem o conteúdo estomacal que é... Peraí, Marina, eu já vou repetir. E também tem um conteúdo estomacal que favorece essa absorção. Se o organismo tiver com o estômago vazio, a absorção vai ser maior, porque o agente tóxico vai ter maior superfície de contato com a mucosa do organismo. E aí, voltando no que a Mariana tinha me perguntado, a motilidade. Quanto maior a motilidade do trato gastrointestinal do animal, do organismo, maior vai ser a absorção do agente tóxico, por conta do fluxo sanguíneo, de tudo mais, os mecanismos de absorção do próprio intestino. E quanto maior o tempo de esvaziamento gástrico, menor vai ser a absorção. Porque quando você tem esvaziamento gástrico mais rápido, você não tem esse tempo todo. O agente tóxico entra e sai muito rapidamente. Conseguiu entender, Mariana? Com alguma dúvida? Pessoal, as outras perguntas eu vou deixando para responder mais para o final, tá? E aí, qualquer coisa, a gente conversa depois mais para frente. A gente discute um pouco mais também dessa parte de volumes. É bem complexo isso, às vezes, para a gente, veterinário, visualizar tanto fase de absorção, distribuição, biotransformação, porque são compartimentos. Esses compartimentos, eles têm índices de partição que são baseados exatamente na capacidade molecular de determinadas substâncias. Entender essa parte molecular, às vezes, é difícil para a gente. Então, a gente reexplica isso, revisita isso, até para vocês entenderem. Mas lembrem-se, uma coisa é a gente falar de fisiologia, outra coisa é a gente falar de molécula. Ele, por enquanto, está misturando as duas coisas nesse sentido, mas que qualquer dúvida que ainda permanecer, a gente tenta aclarar isso. Mas lembrem-se, são coisas separadas. Uma coisa é a molécula, outra coisa é o volume de distribuição em cada desses compartimentos. E aí a fisiologia é isso. Bom, dando sequência. E aí a gente ainda tem um fator a ser considerado nessa via de absorção, que é a circulação enteroempática. Vocês devem lembrar da fisiologia que quando
a substância ela passa pelo estômago e entra antes de entrar no sistema, no intestino propriamente dito, ela entra por dentro ali da veia porta, passa pelo fígado e aí ela pode ser metabolizada mais para frente. E aí, mais para frente depois eu volto a dizer isso, ela vai sofrer biotransformação, podendo ser ou uma bioativação da molécula ou ou uma biotransformação, uma bioativação, perdão, ou uma detoxificação. Um minutinho. E aí, o que eu estava falando com vocês, a questão do transporte. Ele pode ser passivo ou ativo. O passivo pode ser por difusão facilitada ou simples, e tem a fagocitose e a pinocitose. Essa imagem a gente consegue entender melhor porque a gente consegue ver que a difusão, ela simplesmente ela atravessa a barreira, a camada fosfolipídica, por diferença de polaridade. No caso aqui são moléculas apolares que conseguem atravessar com uma facilidade relativamente tranquila. E aí tem a questão da difusão facilitada, que ela é através de canais, ou ela pode, dentro desse transporte por canais, também tem o transporte ativo, que tem a necessidade de um ATP se ligando àquele receptor para forçar essa entrada. Isso vocês devem ter visto lá em bioquímica, eu trouxe mesmo só para a gente poder lembrar desses conceitos. E aí, depois que o agente tóxico ele é absorvido pelo organismo, tem a fase da distribuição. Essa distribuição é feita pelo sistema circulatório do organismo, pelo sangue ou pela linfa, e aí ele se distribui pelos órgãos e sistemas do corpo. Ele depende basicamente das características da substância química e das propriedades físicas do organismo. No caso, as barreiras placentária ou hematoencefálica, elas podem alterar essa distribuição dentro do organismo. E, claro, tem outras características, outras barreiras também que podem servir para esse impedimento mesmo. E aí, dentro disso, a gente tem a importância das interações dentro do organismo. No caso, essas interações do fármaco dentro do sangue, eles podem ficar mais tempo circulando no sangue, por exemplo, se eles se ligarem a proteínas plasmáticas. Essas proteínas vão impedir que eles se liguem nos órgãos-alvos, porém, elas também vão impedir que eles sofram certos metabolismos para uma posterior excreção. Então, isso é complicado porque você tem um aumento da concentração plasmática desse fármaco ou agente tóxico, e isso acaba afetando principalmente o volume de distribuição do agente tóxico dentro do sangue. O agente tóxico, o volume de distribuição, ele é uma relação da concentração que tem do fármaco. O volume de distribuição ele é uma relação que leva em consideração a concentração do fármaco ou do agente tóxico no sangue e a concentração que já está ligada nos órgãos-alvos. Mais para frente, eu tenho um slide que mostra essa correlação, mas basicamente os fármacos permanecem na circulação por mais tempo, quer dizer que eles têm um baixo volume de distribuição, porque eles não se espalham por dentro do organismo, eles ficam sempre dentro do sistema circulatório e acaba que eles demoram mais para causarem um efeito danoso. E aí, como eu disse aqui embaixo, a redução desse volume de distribuição leva ao aumento das concentrações séricas desse organismo, desse agente tóxico no sangue. E aí, só a título de curiosidade, para a gente ilustrar a questão da absorção da questão da absorção desses agentes tóxicos. Se vocês repararem, como está escrito aqui no título desse slide, a via intravenosa
no tempo zero, você tem uma concentração elevada do agente tóxico, e a tendência é ele cair com o tempo. Como tem aqui, com o tempo ele vai diminuir, e aí você tem a eliminação completa dele. Esse rabiscadinho aqui da infusão contínua quer dizer que durante uma infusão contínua você consegue manter a concentração aumentando e diminuindo dentro daquela janela terapêutica, para você manter o fármaco causando ainda o efeito desejado. E no caso de uma via extravenosa, como a absorção oral ou a pulmonar, você tem uma concentração baixa no começo, e aí ela vai aumentando gradualmente conforme ele é absorvido pelo organismo e sendo distribuído e tudo mais, até ele chegar numa concentração máxima, que aí ele vai começar a questão da depuração feita pelo próprio organismo. E mais para frente, como eu disse, eu vou voltar também nessa parte da excreção e da depuração, mas aí a gente pode encerrar aquela questão do volume de distribuição com esse slide aqui, que também a gente consegue ver por essa equação aqui que o volume de distribuição é a quantidade total da droga no corpo e a concentração sanguínea na droga, da droga. Isso quer dizer que, como eu tinha dito mais cedo, se o fármaco tem em maior quantidade no sangue, quer dizer que ele tem um baixo volume de distribuição, não perfundindo pelo resto do organismo. E aí, a gente pode chegar na parte da biotransformação, que, no caso de substâncias tóxicas, a gente leva em consideração a detoxificação do xenobiótico. Essa detoxificação ela é feita com a função de você facilitar a excreção dele pelo organismo através da adição de grupamentos químicos que vão aumentar a hidrossolubilidade dele. Como vocês podem ver nessa imagem aqui, tem a adição desse grupo OH no xenobiótico X, que vai facilitar a eliminação dele. Essa questão da biotransformação ela é feita por duas reações, a de primeira fase e a de segunda fase. A de primeira fase, ela normalmente é a introdução ou a exposição de um grupo funcional. Ela pode ser ou uma oxidação, uma redução ou uma hidrólise, e ela é usualmente feita por enzimas microsomiais. Ela é sempre feita por enzimas microsomiais, porém, ela pode ser feita por diversos órgãos, não necessariamente somente o fígado. Aqui a gente tem o exemplo da CYP450, que é no fígado, mas dependendo da via de circulação do xenobiótico, ele também pode sofrer uma biotransformação pelo rim, por exemplo. Contudo, a gente também tem um problema muito sério nessa questão da biotransformação, que ela pode gerar uma ativação no composto. Igual, por exemplo, nós temos aqui o exemplo do Paration, que depois dessa reação de oxidação, essa molécula de enxofre aqui, esse átomo de enxofre no caso, ele sofre uma substituição por esse átomo de oxigênio, e aí ele se torna um paroxon, que vai exercer um efeito tóxico inibindo a acetilcolinesterase. E aí, depois das reações de fase 1, a gente tem as reações de fase 2, que basicamente elas incorporam cofatores que o próprio organismo produz nessas moléculas provenientes da reação de fase 1, ou em algumas moléculas que conseguiram chegar na reação de fase 2 sem sofrer a fase 1, e aí a gente tem essas reações que são as mais comuns, e elas são causadas por enzimas citoplasmáticas. E aí, essas formas conjugadas, elas são altamente polares e normalmente são compostos inativos. São compostos inativos e elas vão ser normalmente excretadas pela urina, que devido ao aumento da polaridade vai ter uma maior hidrofilicidade sendo excretada pela urina. E aí,
As formas de excreção, nós temos a filtração renal, como eu já havia dito, o trato gastrointestinal. Normalmente, quando ele sofre um metabolismo que passa pela bile, ele pode ser devolvido para o trato gastrointestinal através da liberação dos compostos lá junto com os sais biliares, ou se ele for um composto volátil, ele pode ser eliminado através do pulmão. E as outras vias, como por exemplo suor, saliva, leite ou lágrimas. Por exemplo, a aflatoxina B1, que vocês vão ver mais para frente, depois que ela é metabolizada pelas vacas, a aflatoxina M1 tem uma preferência por se ligar ao leite. Então, ela vai ser excretada no leite. Por isso que, quando a gente faz análise de leite, a gente faz análise para detecção de aflatoxina M1.